Então, agora sim, efetivamente, muito boa noite para todos vocês, tá? Boa tarde, bom dia ou boa madrugada para você que está assistindo essa aula gravada. Seja bem-vindo à aula 1 de Direito Material do Trabalho. Na aula de hoje, nós vamos ver assuntos importantes referentes à figura do empregado e à figura do empregador. Essa aula é uma aula importante porque ela, queira ou não, é uma aula um pouco conceitual e, para variar, eu já vou começar pedindo para que vocês tenham ao seu lado pelo menos um caderno ou alguma folha de anotação. Isso vai ser muito importante, porque eu vou pedir para que vocês anotem determinados assuntos, tá? E normalmente o que eu peço para anotar tem sido cobrado na OAB. Combinado? Então vai lá, se você está no gravado, pausa esse vídeo, vai lá buscar um material, deixa do seu lado, pega caneta, pega lápis, quem gosta de escrever com várias cores, pega lá várias cores, o importante é que você anote o que eu vou falar aqui nas próximas 1h30, 2 horas no máximo. Show de bola? Perfeito. Então, se você quiser anotar o tema, tá? A primeira coisa que nós vamos começar estudando é a respeito da figura do empregado, tudo bem? Então, a primeira coisa que nós vamos estudar aí é a respeito da figura do empregado. Por quê? Você precisa entender, gente, se for possível você já começar anotando aí no seu caderno, tá? O seguinte, que todo empregado, você vai anotar isso, todo empregado é trabalhador. Então, todo empregado é trabalhador. Mas nem todo trabalhador é empregado. Mas como assim, professor? Gente, é simples, tá? Você tem um grupão que se chama, esse grupão, contrato de trabalho. Ou relações, na verdade, para ficar melhor, para você não confundir com a outra matéria, tá? Relações de trabalho. Isso você vai anotar. Relações de trabalho. E dentro dessas relações de trabalho, meus queridos, você tem algumas espécies de relação de trabalho, tá? Dentre elas, o empregado. Exinho é empregado, tá, gente? Exinho empregado. Só que aqui dentro das relações de trabalho, eu tenho também o estagiário, tá? Professor, mas estagiário é gente? É, estagiário é gente, tá? Ele não é empregado. Então, vejam, ó. Empregado, aqui é uma figura, tudo bem? E estagiário é outra figura. Aqui dentro nós temos o autônomo, que é outra relação de trabalho. Nós temos o voluntário, que é outra relação de trabalho. Enfim, você precisa entender isso daqui, tá? E só tomem cuidado, já faço um alerta aqui muito grande, para não confundirem, gente, estagiário é algo que nem é classificado. Quem faz estágio aí, pessoal, já se acusem no chat. Quem faz estágio aí em escritório de advocacia? Põe muito galão de água? Agora acabou, né? Não existe mais galão de água, mas na minha época a gente punha bastante galão de água. Eu fiquei craque. Fiz estágio no escritório, fiquei craque, atendia 200 clientes por dia, tinha que trocar o galão todo dia. Fiquei craque em colocar galão quando eu era estagiário. Gente, cuidado para não confundir o estagiário com a figura do aprendiz, tá bom? Porque, gente, o aprendiz, em regra, nós temos uma relação de emprego. O estagiário não. O estagiário não. E daqui eu já tiro uma pergunta. Só fazer carga, é isso aí. Carga também estagiário faz bastante. E aqui eu já tiro uma pergunta, gente, que caiu na segunda fase, tá bom? Que ela perguntava a respeito da seguinte situação. Imagina só, tinham duas pessoas. Uma que era a dona fulana, tá? E a dona ciclana. Não lembro os nomes aqui. Dona fulana e dona ciclana. A dona fulana era estagiária e a dona ciclana era empregada. As duas engravidaram, pessoal. E aí, as duas entraram com processo pedindo a estabilidade gestante. Tudo bem? E aí a pergunta de segunda fase era a seguinte, caiu na OAB segunda fase. Você, como advogado da empresa, que tese usaria para defender que a ciclana, que tinha um contrato de estágio, não tem direito à estabilidade? Qual que era a tese que você iria utilizar? Que o estagiário, ele é regido por uma lei própria, ele é uma relação de trabalho e não é uma relação de emprego.
Então, eu não aplico as regras da CLT, não aplico lá a estabilidade gestante. Isso já foi cobrado na segunda fase da OAB. Então, o que é que eu preciso começar a aula colocando no seu coração para você não errar? Essa diferença importantíssima, tá bom? Então, a diferença entre a relação de trabalho e a diferença entre a relação de emprego. Só recordando para quem está chegando agora, não se esqueçam, tudo bem, que qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, podem mandar ali no chat, escrevam, que assim que possível eu vou responder. Se você tiver vergonha, você pode mandar mensagem direto para mim, e quem está assistindo ao vivo, ou comenta aqui no YouTube que eu vou te responder, ou então me chama no WhatsApp, quem está lá no nosso grupo de aulas free. Show? Então entenderam aí, gente, a relação de trabalho e a relação de emprego. Cuidado com isso. Por que que é importante que a gente conheça quem é esse empregado? Por que que eu tenho que saber a respeito dos requisitos da relação de emprego? Porque, gente, anote aí, a CLT ela vai ser aplicada à relação de emprego. Outras relações de trabalho, não necessariamente eu aplico a CLT, porque eu tenho lei própria. Então, por exemplo, estagiário, eu tenho que estudar a lei do estagiário. Eu não vou estudar a CLT, tá bom? Então, nessa hipótese, você já consegue identificar por que que é importante você conhecer a figura aí do empregado. Beleza, professor, mas como que eu vou saber quem que é o empregado? Gente, você vai saber quem é empregado a partir da leitura do artigo 3º da CLT e do reconhecimento de 4 requisitos. Esses daqui, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. É o famoso SHOP, né, pessoal? Quem gosta lá de métodos mnemônicos para decorar as coisas, é o famoso SHOP. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. O que é que eu quero que você comece anotando aí, gente? Puxa um asterisco, anota um em algum lugar aí e escreva o seguinte, ó, muito importante. Só é empregado quem cumpre com todos os requisitos. Professor, mas isso é claro. Não, gente, mas às vezes pode cair na prova e você fica com dúvida, tá? Então, por exemplo, se falar lá que o Renato tem subordinação, tem habitualidade, tem pessoalidade, mas não tem onerosidade. Gente, o Renato pode ser considerado como empregado? Não, porque faltou o requisito da onerosidade. Beleza? Então, a gente tem que conseguir identificar todos esses 4 requisitos. Então, por isso a gente precisa escrever aí na sua apostila, um por um, o conceito desses requisitos. Na verdade, algumas expressões com algumas palavras para ficar mais fácil você conseguir identificá-los. Primeiro requisito mais fácil de identificação, gente, onerosidade, tá bom? Onerosidade. Ó, a galera já está subindo, agora já está aumentando o número de alunos aqui. Onerosidade, gente, é só você escrever o seguinte, tá? O contrato de trabalho tem que ter pagamento. É dinheiro. Professor, tem que pagar o salário mínimo, medo da bronca. É, gente, vai ter bronca lá, vai ter bronca no grupo, vai ter bronca no grupo, vamos esperar. Gente, então, primeira coisa, onerosidade. O que significa dizer? Significa dizer que o contrato de trabalho é oneroso, precisa de ter pagamento. Professor, mas precisa de pagar o mínimo? Gente, calma, para análise de requisito, pagou R$100, isso aí é onerosidade. O que não pode é não ter pagamento. Tem algum tipo de pagamento, ok, beleza, o contrato de trabalho, ele tem que ser oneroso, tem que ter algum tipo de pagamento. Por quê? Se não tiver, meus queridos, simples, esse contrato, ele vai ser voluntário, tá? Quem não recebe salário, ele é voluntário. Então, a onerosidade diz a respeito de salário, diz a respeito de pagamento. Pessoal, ó, quem tá com o vídeo ligado, importante mesmo, desliguem o vídeo aí para ficar melhor lá na hora que a gente for mandar para o YouTube, tá bom? Então, quem está com o vídeo ligado, please aí, desliguem o vídeo, é importante. Bom, então, onerosidade, fechou? Ok. Gente, pessoalidade. Espero que ninguém tenha mandado nudes aí, pelo amor de Deus, nos vídeos. Eu tô com a minha tela aberta aqui, ai meu Deus do céu. Depois vai lá pro YouTube. Não, me brincando, gente. Se já aconteceu alguma coisa aí, depois eu corto, tá? É que eu não tô vendo vídeo de ninguém. Gente, pessoalidade, pessoalidade. Anotem aí, o contrato de trabalho é personalíssimo. Contrato de trabalho é personalíssimo.
Como assim, professor? Gente, o empregado, só ele pode prestar aquele serviço. A partir do momento que ele fica se substituindo, que ele manda outra pessoa, aí eu não tenho caracterizado esse requisito da pessoalidade. Eu costumo falar assim, ó, eu tive um exemplo recente aqui em casa. Posso mandar pintar o quarto do meu filho, tá? Porque ele estava vindo antes dele vir. Ele estava vindo, estava na barriga ainda, e a gente foi arrumar o quarto. E na hora de arrumar o quarto, contratamos um pintor. Então, o pintor era o seu Zé, por exemplo. Não lembro o nome do pintor. Enfim, eu fechei contrato com o seu Zé, autônomo, perfeito. O primeiro dia de trabalho, chegou aqui um venezuelano. Então, chegou um venezuelano e falou: Ô, tudo bem? Olá, que tal? Não sei o quê, eu sou fulano, eu vim pintar a parede. Aí eu falei: mas eu falei com o seu Zé. Aí o venezuelano: não, mas eu que começo o trabalho. Entendi. O senhor que vai fazer a raspagem da parede e pintar a primeira demão de tinta? Ele: isso, isso. Então, gente, eu nem sabia que ele ia mandar esse venezuelano. Então, ele já se fez substituir por uma pessoa. Nesse caso, eu não tenho requisito da pessoalidade. Tudo bem? Então, deixe anotado aí que o contrato de trabalho é personalíssimo. Personalíssimo. Então, requisito da pessoalidade. Depois, gente, esse é um requisito que os alunos costumam errar muito e cair em pega de prova da OAB. Requisito da habitualidade. Meus queridos, o que é habitual? Escrevam aí. É habitual aquilo que não é eventual. Nossa, professor, que conceito mais besta. Não é meu, é da doutrina, tá bom? Então, é habitual aquilo que não é eventual. Então, vamos explicar aqui com um exemplo. O que vem a ser um contrato ou um trabalho eventual? Gente, imagine que eu chamo uma pessoa para trabalhar aqui em casa, uma diarista, por exemplo. Ela trabalha segunda, aí eu não chamo ela, depois daqui 2 semanas eu chamo, ela vem 2 dias da semana, depois passa um mês sem chamar ela, aí depois ela vem 3 dias, aí passa mais uma semana, enfim, não há uma regra, ela vem de forma esporádica, ela vem de forma eventual. Então, se você identificar que dentro daquela relação de trabalho existe eventualidade, não existe uma coisa que é habitual, qual que é a consequência? Necessariamente, eu não terei reconhecido aí a habitualidade. Tudo bem? Já já nós falamos da doméstica, tá, gente? Toma cuidado, porque a regra da eventualidade, para fins gerais de relação de emprego, eu não considero a regra de pelo menos 3 dias na semana. Tudo bem? Como assim, professor? Gente, ó, se o exercício falar para você, esquece doméstico, que a pessoa, por exemplo, trabalha 2 vezes por semana de forma habitual, onerosa, pessoal e com subordinação, pode colocar xizinho dizendo que tem vínculo de emprego, tá bom? Então, cuidado, a habitualidade não está ligada a número de dias de trabalho na semana, está ligada a essa palavrinha aqui, que é a eventualidade. Tem eventualidade, não tem habitualidade, consequência, tira aí o requisito do vínculo de emprego. E por último, gente, sobre subordinação, eu quero só que você escreva uma coisa, que essa subordinação, ela é jurídica. Jurídica. Como assim, professor, ela é jurídica? Gente, a partir do momento que o empregado aceita ser empregado, tá? Ele passa a forma de trabalho dele para o empregador. Isso que significa a subordinação. Quer dizer que ele está subordinado aos meios de trabalho que o empregador colocar. Quem vai definir, gente, vestimenta, quem vai definir a forma com que ele trabalha, o local de trabalho, a jornada de trabalho, tudo isso é o empregador. Então, o que são alguns exemplos de subordinação, tá? É isso, gente. O empregado não escolhe a hora que ele trabalha, tá? Ele não vai escolher, ó. Então, por exemplo, eu mandei mensagem para vocês hoje, ó, pessoal, a aula não vai começar às 7 horas, vai começar às 7h30. Gente, se eu dou aula em faculdade, não tem como. 7 horas eu tenho que estar sentadinho aqui e dando aula para os alunos. Então, cuidado com isso, tá? Subordinação, muito simples. Coloque aí que a subordinação é jurídica. Ela decorre da lei, pessoal. Não importa se o empregado ganha menos que o patrão, se ele tem um conhecimento menor que o patrão, nada disso, nada disso. A partir do momento que eu tenho vínculo de emprego, eu tenho reconhecido aí a subordinação.
Tudo bem? Tendo esses 4 requisitos, de novo, vai ser caracterizado o vínculo empregatício. Importante e para a gente matar aqui sobre a figura do empregado. Galera, só existe empregado pessoa física. Tá bom? E aí, 99,999% dos alunos, e eu sei que você está fazendo essa pergunta aí na sua cabeça, é a seguinte: uai, professor, mas e a famosa pejotização? E a famosa pejotização? Não vai dar vínculo de emprego com a PJ? Cuidado, gente. Por quê? Para quem não sabe, o que é pejotização? Eu contrato um empregado. Ah lá, ó, tá vendo? Eu consigo ler a cabeça dos meus alunos, gente. O Daí pôs aqui, ó. Eu estava me perguntando mesmo. Gente, pejotização, como é que funciona? Para quem não sabe, eu pego o empregado, que é pessoa física, e eu coloco todos os requisitos aqui, ó, do vínculo de emprego, shop. Então, cuidado, tem que ter todos os requisitos do vínculo, ó, shop. E aí eu viro para ele e falo assim, ó, mesmo que você tenha todos os requisitos, você vai abrir uma pessoa jurídica e vai me prestar serviço pela pessoa jurídica. Por quê? Se a lei fala que só pode ser pessoa física, no momento que você abriu a pessoa jurídica, o juiz não vai poder reconhecer o vínculo. O que acontece, gente? Como essa pessoa jurídica foi criada para fraudar direitos trabalhistas, nos termos do artigo 9º da CLT e o princípio da primazia da realidade, essa pessoa jurídica será nula para fins de direito do trabalho. Então, o juiz afasta a personalidade jurídica da empresa e dá vínculo com quem? Com a pessoa física. Então, toma cuidado. Então, mesmo na pejotização, o juiz não vai reconhecer vínculo com a Renato Brito Baruf Eireli. Não. O juiz vai reconhecer vínculo de emprego com o Renato Brito Baruf, pessoa física. Nunca reconhece com pessoa jurídica. Perfeito. Meus queridos, esse era o primeiro slide, então, para a gente conseguir caracterizar a figura do empregado. Alguém tem alguma dúvida aí? Se tiver dúvida, já mandem e eu já vou respondendo. Se não, lembrem, tem por ok ou tem por não, para eu saber que você está prestando atenção na aula do professor. Senão, depois eu fico bravo lá no grupo. E o pessoal morre de medo lá. Gente, beleza. Agora, o que nós vamos conversar? Dentro dos empregados, então presta atenção nisso. Dentro dos empregados, nós temos alguns que são regidos por normas específicas, são regidos por lei específica, tá bom? O que os alunos mais se recordam quando a gente começa o estudo para a OAB é do advogado, né? Lembra, gente? Quando a gente vai estudar advogado, a gente não chegou nessa parte de ética, mas nós vamos falar na aula 2, tem lá a figura do advogado empregado. E quem que é o advogado empregado? É o advogado que é contratado com o shopping para trabalhar em algum lugar. E eu tenho que respeitar os requisitos da Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB. Então, olha aí, um empregado especial é o advogado, perfeito? Só que eu quero aqui no direito do trabalho, chamar a sua atenção para alguns empregados especiais que a OAB mais cobra na sua prova. Então, o primeiro que eu quero destacar é sobre o empregado doméstico, tá bom? Quem já teve a curiosidade de fuçar lá no meu canal no YouTube, eu tenho uma aula de 1 hora, se não me engano, 1 hora e 15, só para comentar sobre essa lei, tá? Que é a Lei Complementar 150. Todos os artigos importantes para a sua prova relativa à figura do empregado doméstico. Então, o que você tem que pensar na sua mente, pessoal? Se ele é empregado doméstico, se eu tenho uma lei específica, qual que é a regra? Eu não aplico a CLT. Não aplico a CLT. Eu aplico a regra do doméstico. Agora, se houver omissão na lei, se tiver alguma coisa benéfica na CLT, aí eu vou aplicar de forma subsidiária a CLT, mas não em cima, sobre a lei complementar 150. Então, falamos de doméstico, regra, aplica-se a lei complementar 150. Todas as especificidades, estão lá. Calma aqui, pode deixar que eu vou falar as maiores especificidades, as que caem mais na primeira fase, você que não vai fazer trabalho na segunda fase,
eu vou comentar ao longo das próximas aulas que a gente tiver de direito do trabalho. E eu vou sempre falar assim, ó, pessoal, põe asterisco, escreve, cuidado com o doméstico, cuidado com o doméstico. Sempre vai ter isso no seu caderno. Agora, o que eu queria que você entendesse e que você, bem dizer, decorasse agora relativo à figura do doméstico. Como que eu identifico esse empregado doméstico? Então, o empregado doméstico, pessoal, além dos requisitos do SHOP, então, ó, além dos requisitos do SHOP, eu terei mais outros requisitos. Primeiro, esse daqui, ó, anota aí. O empregador ou patrão, o empregador ou patrão não pode ter finalidade lucrativa, com a atividade do doméstico. O empregador não pode ter finalidade lucrativa com a atividade do doméstico. Como assim, professor? Calma que eu já vou chegar no exemplo. Segundo requisito, além do SHOP, pessoal, o doméstico precisa trabalhar no âmbito residencial. E aí eu quero que nesse segundo requisito, âmbito residencial, você escreva entre parênteses, interpretação ampliativa. Como assim ampliativa, professor? Gente, âmbito residencial não vai ser só a casa mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma casa de praia, se eu tenho uma casa no campo, mesmo que eu não more nesse lugar, isso é considerado, para fins de doméstico, como âmbito residencial. Até o motorista, tá bom, gente? Até o motorista, se ele trabalha aí na casa, então ele leva os filhos na escola, busca da escola, leva o patrão do trabalho, volta do trabalho, isso é considerado âmbito residencial, por mais que ele não fique lá dentro da casa. Jardineiro, enfim, tudo isso, âmbito residencial. Então, anote aí, você tem que interpretar isso de forma ampliativa, tá bom? E o terceiro requisito e mais importante, para o empregado doméstico, então cuidado, só para o empregado doméstico, olha lá, ele precisa trabalhar mais de 2 dias por semana. Gente, mais de 2 dias por semana são quantos dias, pelo amor de Deus? 3. Tá? Mais de 2, ó, não são 2, são mais de 2. Então, cuidado você que quer decorar o número 2. Eu, se fosse na minha época de OAB, eu decoraria o número 3. Então, 3 é jogo. Se falar 3, tem o requisito. Aí eu vou analisar os outros. Entretanto, se falar 2, acabou. Se já falar 2, pessoal, não tem como você reconhecer o vínculo, tá bom? Porque todos os requisitos aqui que a gente falou são requisitos cumulativos. Perfeito? Então, empregado doméstico. Ok. Beleza. Vamos ver se você entendeu isso aqui que a gente acabou de falar. Olha só. Presta atenção vocês que estão aí no chat, tá? E você que está no gravado, responda mentalmente essa pergunta. Imagine a seguinte situação, pessoal. O Renato, tá? Agora nasceu, tá? Não, perdão, tem que ser ao contrário. O Renato tem um pai muito velho, que é o senhor Renato. O pai também chama Renato. Senhor Renato. O senhor Renato, atualmente, conta com 90 anos. Mentira, que ele está bem mais novo. E ele já está em idade senil e ele não consegue realizar os atos dele do dia a dia. Então, eu contrato uma cuidadora. Para ficar em casa, tá bom? Para ficar em casa. E em casa, ela vai só fazer o asseio do meu pai e pronto, acabou. Trabalha lá 6 dias na semana, tá bom? Pessoal, eu pergunto para vocês, essa cuidadora, eu vou aplicar a lei do doméstico ou eu vou aplicar a CLT? Quem me responde? Para essa relação aí, Renato e cuidadora, eu aplico a lei do doméstico ou eu aplico a CLT? Vamos? Responde aí mais gente no chat, pessoal. Eu preciso saber se você está entendendo, porque esse é um pega de prova muito grande. Tá bom? Vamos. Quem mais responde?
CLT? Certo. Gente, olha só, deixa eu ver se eu consigo abrir a sua mente. Quem que é, presta atenção aqui em mim, quem respondeu CLT, e se você respondeu CLT na sua cabeça. Quem que é, vamos imaginar que o SHOP está cumprido, tá, gente? Então, o SHOP aqui, perfeito, não tem discussão. Subordinação, onerosidade, subordinação, atualidade, onerosidade, pessoalidade, está tudo ok. Vamos lá. Quem que é o empregador da cuidadora, gente? O Renato. Sou eu. Pessoal, eu tenho finalidade lucrativa com a atividade dessa cuidadora? Pensa aí. Tem? Não, não tem finalidade lucrativa. Ela cuida do meu pai, gente. Eu não ganho dinheiro, tá? Então, eu não tenho finalidade lucrativa. Opa, preencheu esse requisito. Pessoal, a cuidadora trabalha na minha casa? Trabalha no âmbito residencial? Ou então na casa do meu pai, no âmbito residencial? Trabalha, pessoal. Ela trabalha mais de 2 vezes por semana? Olha aqui, trabalha. Então, gente, a essa cuidadora aqui, ó, na verdade, por mais que a gente chama ela de cuidadora, a natureza jurídica dessa relação não vai se aplicar à CLT, e sim à lei do empregado doméstico. Toma cuidado com isso. Professor, mas eu não acredito. Eu já vi situação que não aplica. Eu já vou te explicar quando que não aplica, tá bom? E você não vai fazer isso, gente. Quem for inteligente não vai fazer isso. Se o seu pai estiver ruim lá, mais velhinho, você não vai contratar diretamente a moça, porque vai dar problema para você, tá, gente? Tem jornada de trabalho, de cuidador, é mais difícil. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. O Renato vai contratar a empresa Healthcare Cuidadoras. Dentro da empresa Healthcare Cuidadora, eu tenho a dona Joana. E a dona Joana vai trabalhar lá na casa do meu pai. Pessoal, olha a diferença. Aqui é a dona Joana. Quem que é o empregador da dona Joana? A Healthcare Cuidadores. Gente, a Healthcare tem finalidade lucrativa com a Joana? É óbvio que tem. Essa é a atividade da empresa. Então, quer dizer, a Joana, aqui nesse caso, ela pode ser considerada como doméstica? Não pode. Aí, para a Joana, eu aplico a CLT. Entendido? Galera, não dá para errar isso daí, tá? Toma muito cuidado. Se isso cair na sua prova, você precisa ficar atento. São alguns pegas de prova que a gente que tem mais caminho, que estuda o exame da OAB, sabe que pode cair e que os alunos têm dificuldade. Então, ok, passamos aí uma régua para falar a respeito do empregado doméstico. Todas as demais questões de doméstico, de novo, se você quiser, caça lá no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo de 1 hora só para falar sobre doméstico. No mais, as situações mais específicas, que são mais cobradas na prova, eu vou falar ao longo de jornada de trabalho, ao longo de salário, ao longo de estabilidade e de férias, nas nossas próximas aulas. Perfeito? Então, beleza. Entendeu aí quem é o empregado doméstico? Vamos fazer exercício. Gente, e eu costumo falar assim, ó, eu vou tentar te explicar, às vezes, as coisas mais difíceis, porque se cair até as mais difíceis, você vai acertar. E aí, cai essa pergunta muito simples na OAB. Olha lá. Paula trabalha na residência de Silvia 3 vezes na semana, como passadeira. Em geral, comparece às segundas, quartas e sextas, mas, se necessário, mediante comunicação, comparece em outro dia da semana, exceto sábado, domingo e feriado. A CTPS não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Quando o Paulo não comparece, não recebe pagamento e não sofre punição. Mas Silvia costuma sempre pedir que a ausência seja previamente comunicada. Paulo procura você como advogado com dúvida acerca da situação jurídica. À luz da legislação específica, gente, que legislação específica? Lei Complementar 150 de 2015. Por isso que ele não fala, vejam que ele não fala à luz da CLT. Olha só a dica que ele está te dando. Ele não falou à luz da CLT, ele falou à luz da legislação específica. Então, quer dizer, Lei Complementar 150. Assinale a situação que contempla o Paulo. Meus queridos, isso aqui é muito simples, tá?
quando o exercício menciona 3 vezes na semana, ele está pegando a sua cabeça assim, ó, e esfregando no exercício, dizendo, por favor, ponha a resposta correta. A resposta que a Paula é empregada doméstica, tá bom? Então, no momento que nós temos aí 3 vezes por semana, ela é considerada como empregada doméstica. Vejam que o exercício tentou te induzir a erro até o final, né? Ó, não recebe pagamento, mas não sofre punição. Gente, esquece isso. 3 dias na semana aqui, lei específica, pimba, letra correta é a letra D. Show de bola? Perfeito. Então vamos continuar o estudo a respeito dos empregados especiais. Outro empregado especial que costuma cair na sua prova, e você precisa identificar, é o empregado rural. Gente, o empregado rural, cuidado, além do shopping, ele vai ter mais um requisito. Qual o requisito que é esse? Olha lá, ó, deixa eu tirar minha cara feia aqui. Ele tem que trabalhar em propriedade rural ou prédio rústico. Então, o exercício tem que te mencionar. Fulano trabalha em propriedade rural. Opa, trabalhou em propriedade rural, ele vai ser empregado rural. Pega de prova que eu pergunto para vocês de novo. Presta atenção na pergunta do professor. Gente, o empregador rural, o patrão. Toda vez que eu escrever E grande, é patrão, tá? Empregador. Ele tem lucro com a atividade do rural? Tem lucro? O que vocês acham? O empregador rural tem lucro com a atividade do empregado rural? Tem, perfeito, ótimo raciocínio. Ele tem que ter lucro, tá bom? Então, o único requisito é que ele trabalhe em propriedade rural ou prédio rústico. Simples assim. E aí caiu lá na OAB uma vez a seguinte questão, gente. Tinha uma fazenda, tá? Lá minha tia tinha uma fazenda. Lembra aquela musiquinha lá? Minha tia tinha uma fazenda. E o galo cocô e a galinha... Tinha aquela fazenda, aquela musiquinha. Eu adorava essa musiquinha quando era criança. Gente, então tinha uma fazenda lá. Aí na fazenda tem uma casa do... Vamos pegar aqui, ó. A Luana deu risada. A Luana tem uma fazenda, gente. Aí lá na fazenda da Luana, eu tenho a casa da Luana, tá bom? Isso aqui é a casa da Luana lá na fazenda. Aí tem os boizinhos da Luana. Eu pôr um boi aqui bem bonito. Ô, boizão. Olha lá o boizão da Luana. E tem a casa do caseiro na fazenda da Luana. A casa do caseiro aqui, ó. Maravilha. Show de bola. Gente, aqui nessa casa mora um senhor que é o caseiro. Então, é o caseiro. Pergunto para vocês. Gente, ao caseiro, eu vou aplicar a CLT, eu vou aplicar a lei do doméstico, presta atenção na minha pergunta, ou vou aplicar a lei do rural. Meu Deus, professor, que doideira, já caiu na OAB. E aí, gente, qual das 3 leis que você vai aplicar? CLT, doméstico ou rural? Rural? Será rural, gente? Vamos lá. Pergunta principal que você tem que fazer na sua cabeça. Ó, CLT está descartado, ninguém respondeu CLT. Então tá ok, beleza. O pessoal está entre dúvida entre o doméstico e o rural. Gente, pensa só. A minha pergunta é, a Luana tem lucro com a atividade do caseiro? E aí, gente, a Luana tem lucro? Não tem lucro. Se ela não tem lucro, pessoal, eu já consegui derrubar mais um pega aí que estava no seu coração, tá? Se a Luana não tem lucro com a atividade do caseiro, quer dizer que ele não é rural. A ele eu vou aplicar a lei do doméstico. Professor, mas não tem que trabalhar no âmbito residencial? Gente, eu falei para vocês escreverem aí, ó. Quem não escreveu, abre aspas, volta lá quando a gente falava de rural. A interpretação do âmbito residencial tem que ser ampliativa, tá bom? Ela não pode ser restritiva. Então, a Luana usa essa fazenda? Usa. Tem fins lucrativos? Não. Perfeito. Diferente fosse, e aí já caiu com a OAB também, tá?
se acontecesse o seguinte, pessoal, a Luana, aqui nessa fazenda, cria gado Nelore. Aê, Luana, aí sim, hein? A Luana é de onde, Luana? Te peguei para Cristo aí. Informa a gente, de onde que você é? Qual cidade? Dá para criar Nelore lá na sua cidade? Então tem boi Nelore. Eita, beleza. Tá ganhando uma grana podre, gente. Carne tá cara para danar. Ixi, São Luís do Maranhão, gente. Dá para criar muito Nelore. Gente, se esse doméstico cuida do gado Nelore e a Luana vende esse gado Nelore, opa, aí tem lucro. E quando eu passo a lucrar com a atividade do meu empregado, ele não pode ser considerado doméstico. Ele vai ser considerado qual? Rural, porque ele está trabalhando no âmbito rural. Beleza? Então, gente, toma cuidado com esse pega. Ainda que o empregado trabalhe no âmbito rural, se não tiver lucro, ele é doméstico. Se tiver lucro, esse empregado não pode ser doméstico, ele vai ser rural. Consegui deixar tudo isso claro na sua cabeça? Exato, Odail. Gente, o Odail colocou aqui, ó, para ficar constado no vídeo, tá, Odail? Professor, então o macete é sempre perguntar se tem lucro ou não? Isso, perfeito, tá bom? Se o empregado tem lucro, ou vai ser rural ou CLT. E se não tiver lucro, aí sempre vai ser doméstico. Sempre doméstico. Lucro para o empregador, exatamente. Gente, não é lucro tipo assim, mas o Nelore desvalorizou esse mês e eu não tive lucro. Não, gente, não é desse jeito, não. Não importa se teve lucro ou não. Envolveu dinheiro, acabou. Aí eu reconheço aquela pessoa como rural. Perfeito? Então, beleza. Empregado rural, você tem que entender. Alguma possibilidade de a pessoa trabalhar no âmbito rural e ser CLT? Eu não sei o nome, tá? Que aqui tá como user. Mas assim, gente, o que acontece? Isso aqui que eu estou explicando para vocês, e eu espero que não tenha nenhum advogado aqui, tá? Porque na prática isso vai ser diferente. Eu estou ensinando vocês a serem aprovados na OAB. Então, por mais que eu digo aqui, ó, vai aplicar a lei do rural, não vai aplicar a CLT, na prática a gente aplica as duas leis, tá bom? Mas para fins de OAB, eu tomo uma licença poética para dizer isso daqui, tá bom, user? Então, assim, às vezes você tem aí uma fazenda e fala, então eu não vou aplicar a CLT, o advogado que está tratando aqui com o meu pai está fazendo errado. Não, gente. Eu estou ensinando aqui você a passar no exame da OAB e entender quem é a figura do rural. Agora, o que eu quero deixar claro? Existe a possibilidade da pessoa trabalhar em âmbito rural e não aplicar a lei do rural? Via de regra, não, tá bom? Via de regra, não. A gente teria dúvida na prática quando a gente trata de usina, tá bom? Quando trata de usina, mas via de regra, não. Tudo bem, user, não sei seu nome, mas respondi aí, depois você põe um ok para mim se estiver tudo ok. Próxima figura que eu tenho a apresentar para vocês, gente, é esse negócio esdrúxulo aí, que é o tal do empregado intermitente. O que eu costumo falar para os meus alunos? Pessoal, a FGV, ela tem tentado fugir de polêmica. Tudo que é muito polêmico, ela tem fugido. E a figura do empregado intermitente, ela é extremamente polêmica. Por que ela é polêmica? Eu acabei, gente, de ensinar para vocês que se faltar qualquer requisito do SHOP, tá? Se faltar qualquer requisito do SHOP, eu não tenho vínculo de emprego. E vem o artigo 443, parágrafo 3º da CLT, e fala que existe essa figura do empregado intermitente. E quem que é o empregado intermitente? É aquele que trabalha, olha isso, trabalha de forma não contínua. Gente, o que é não contínua? Não contínua é eventual. Então, por exemplo, olha lá, ora ele vai trabalhar, a alternância de período de prestação de serviços e de inatividade. Então, ora ele trabalha e ora ele não trabalha. Vamos imaginar, você tem um bar, isso é simples, tá? Você tem um bar e agora, durante a pandemia, a gente sabe, tá uma tristeza ter bar, tá? A gente tá doido para ir lá no barzinho, tomar uma cerveja, mas o negócio tá difícil, não volta, né? Mas, então, imagina que tá muito ruim. Só que, gente, daqui um mês as coisas começam a melhorar muito. E do dia para a noite, tá? Do dia para a noite o seu bar começa a bombar. Só que ele bomba sexta e sábado. Nos outros dias,
quase não tem serviço. Gente, segunda-feira, quem vai no bar? Só quem não quer estudar, né? Quem está lá na faculdade, aquela vida boa, a gente acha que está fazendo tudo certo, segunda-feira está no bar. Então, tirando o pessoal da faculdade, normalmente segunda-feira não vai no bar. Então, o que o dono do bar pega e faz? Ele contrata um empregado intermitente. E esse intermitente vai trabalhar quando? Somente nos dias que forem necessários. Em regra, sexta, e sábado. Então, nós temos alternância. Ele não trabalha de segunda, não trabalha de terça, não trabalha de quarta, não trabalha de quinta. Chega sexta, ele trabalha, sábado ele trabalha. O empregador vai anotar a carteira de trabalho dele, tá? E aí nós vamos ver quais vão ser as regras. Mas então, olha que doideira. Por mais que eu tenha eventualidade desse cara, ele vai ser considerado como empregado. Doido, né? Doido. Pois é. Essa doideira está sendo questionada lá no STF. Por quê, professor? Gente, está sendo questionado se isso é constitucional ou não. Então, se eu fosse aluno da OAB hoje, tá? Se eu fosse aluno da OAB hoje, eu não iria me preocupar com o empregado intermitente. Eu só ia escutar essa aula aqui que eu dou para vocês e estava ok. Eu não ia estudar a figura do empregado intermitente. Por quê? Enquanto o STF não decidir se isso é constitucional ou não, não vejo a possibilidade de cair na sua prova. E se cair, no máximo, é uma pergunta. Você não vai reprovar por conta do intermitente. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Quem é essa figura do intermitente? Entendeu? O conceito está lá no 443, parágrafo 3º. Depois, o que você precisa saber sobre o intermitente? Está lá no 452A e seguintes. E algumas coisas que eu deixei escrito para você. Está tudo na CLT, viu, gente? Isso aqui eu não tirei da minha cabeça, não. Primeira coisa, no intermitente, o contrato de trabalho necessariamente tem que ser escrito. Ele não pode ser feito de forma verbal. Então, necessariamente, o intermitente tem o contrato de trabalho escrito. Depois, o valor da hora de trabalho do intermitente tem que respeitar o valor do salário mínimo. E, gente, olha que doideira que é essa figura do intermitente. Imagina que em um determinado mês de 30 dias, você trabalhou lá 3 dias. 3 dias. Imagine que você recebeu por esses 3 dias lá, bem dizer, vamos colocar aí, R$100. E aí você iria me questionar, professor, mas o salário mínimo aí tá R$1.200, mais ou menos, 1.100, né? Como que ele pode receber R$100? Porque, gente, ele recebe proporcional à hora de trabalho, tá? O salário mínimo é para quem trabalha 8 horas e 44 mensais. Aí, 8 e 44 semanais. Já o intermitente, ele vai receber proporcional às horas que ele trabalhar. Então, cuidado com isso, empregado intermitente, valor do salário mínimo. O que mais que nós temos? Convocação para o trabalho. Gente, da forma que for possível, pelo menos com 3 dias de antecedência. Então, antes de 3 dias, eu chamo. Se eu chamar com 2, gente, se chamar com 2, o empregado não está obrigado a aceitar nada disso, tá? Se chamou com 3, o empregador chamou ele para trabalhar com 3, ele tem um prazo de 1 dia para responder se ele vai trabalhar ou não, tá bom? E depois, por último, se ele não for trabalhar, existe essa multa aí de 50% da parte que descumpriu. Então, por exemplo, se eu for lá e der o meu ok, pode deixar, patrão, eu vou trabalhar. Mas, na verdade, eu não vou. Aí, olha que doideira, gente. Eu vou ter que pagar o meu patrão. Olha, que coisa mais maluca, né? Mas tá aí, tá lá na CLT. Não sei se isso é constitucional, eu particularmente entendo que não. Só que tá lá e, eventualmente, pode ser cobrado a sua prova. A Paula colocou, se eu me calar, significa que eu não aceitei. Perfeito, gente. Olha o que a Paula falou. Ó, o patrão falou, Paulo, vem trabalhar aqui para mim, tá? Você é intermitente, está anotado no seu carteira de trabalho, e eu te convoco para trabalhar na segunda-feira. Respeitou os 3 dias, tudo bem. E a Paula não falou nada, gente. No silêncio, se você quiser anotar isso, presume que o empregado não aceitou, tá bom? No silêncio, a presunção de que o empregado não aceitou. Enfim, essas são algumas coisas muito pontuais a respeito do empregado intermitente, porque eu não acredito que isso possa ser cobrado de forma maciça na sua prova. Tem muito mais coisas importantes para você estudar. E ela perguntou, professor, mas e a multa? Eu vou pagar a multa? Não, gente, não vai pagar a multa, tá bom? Você só vai pagar a multa se você se comprometeu ao trabalho. Então, o empregador chamou, você falou, conta comigo, patrão. E aí não foi. Então, se chamou, não foi, aí paga a multa. Caso contrário, não.
Beleza? Então, empregado intermitente, essas eram as questões importantes aí, que eu acredito que não possam cair efetivamente, mas que às vezes é legal você saber. Agora, isso aqui cai muito, tá, gente? E acabou de cair na segunda fase da OAB. Acabou de cair na segunda fase da OAB. Teletrabalhador. E eu já quero que você comece escrevendo uma coisa aí. Anota assim, ó. Home office, tá bom? Na verdade, você vai anotar duas coisas. Número 1, você vai anotar. Home office não é teletrabalho. Home office não é teletrabalho. E número 2, segunda anotação que você vai fazer, asterisco e coloque. Esquece pandemia. Esquece o que está acontecendo no Brasil hoje, tá, gente? Aqui nós temos medida provisória específica, temos lei específica e não vai cair na sua prova, tá bom? O que vai cair são as regras que estão na CLT. Então, esquece pandemia. Esquece pandemia, vai ficar mais fácil de você acertar as questões. Gente, o que é o teletrabalhador? Além dos requisitos do SHOP, para que eu caracterize essa pessoa como teletrabalhador, eu preciso que, ele trabalhe fora das dependências da empresa. Então, fora das dependências do empregador. E 2, eu preciso necessariamente que ele trabalhe com tecnologia de informação. Necessariamente se utilizando de tecnologias de informação. Como assim, professor? Gente, tablet, no notebook, celular, enfim, tecnologia de informação. Ele utiliza um sistema. Utiliza esse sistema, aí eu posso configurar essa pessoa como teletrabalhador. Professor, mas dá um exemplo de home office que não é teletrabalho. Aqui, para quem não sabe, gente, em Franca, por muito tempo, e ainda é um pouquinho, tá? Considerado como terra do calçado. Então, aqui que faz muito sapato. E dentro desses sapatos, tem muita gente que costura em casa. Então, em vez de costurar lá na empresa, ele tem uma máquina na casa dele e ele costura o sapato dentro da casa. Gente, a pessoa costura sapato dentro da casa dela. Ela está fora das dependências da empresa? Sim. Mas, já ouviram falar de Franca, gente? Franca City está popular. Mas, gente, ela se utiliza de tecnologia da informação? Não, gente. Ela usa o quê? Ela usa de uma máquina. Então, não tem tecnologia de informação. O fato desse pesponteiro, que a gente chama, que trabalha na fábrica de pespontador, na verdade, não é pesponteiro não, pespontador, o pespontador, ele não pode ser considerado teletrabalhador. Por quê? Ele não tem tecnologia da informação na atividade dele. Perfeito? Então é assim que a gente vai caracterizar o teletrabalhador. Ana Paula, pertinho da minha cidade. É de onde, Ana Paula? Vai ser de Tuverava, vou chutar. Ou São Joaquim da Barra. Tamo junto. A Daniela me perguntou assim, pessoal, Morro Agudo, nossa, a cidade mais calorenta do interior do Brasil, gente. No interior de São Paulo, que o Brasil é pior. A Paula, poderia citar como exemplo de teletrabalho esses profissionais que trabalham, por exemplo, como técnico de TV? Paula, eu entendo que não, tá? Entendo que não, dá uma discussão muito grande se os técnicos de TV, eles trabalham, se eles são teletrabalhador ou não. Eu costumo falar como teletrabalhador simples. Vamos imaginar assim, eu contrato uma pessoa, tá? Eu contrato uma pessoa para ela trabalhar para mim e ela vai trabalhar no Instagram. Então, ela trabalha utilizando tecnologia da informação. Aí fica mais fácil, tá? E, gente, vocês vão ver assim que normalmente quem usa notebook, quem trabalha com notebook, quem trabalha com tablet, trabalha com um celular, isso é necessário para a sua atividade, vai caracterizar o teletrabalhador. Não vão cair questões tão dúbeis na sua prova. Vai ser mais simples do que vocês imaginam. Fechou? Beleza? Caracterizado o teletrabalho, nós teremos algumas consequências. Paulo, só me dá um ok aí se você entendeu e se eu respondi a sua dúvida, tá? Senão eu reitero aqui outras considerações. Fechou? Beleza. Gente, as regras do teletrabalho tá lá no 75A e seguintes e no 62, inciso 3. Quem quiser anotar aqui, 62, inciso 3, já deixar, a gente vai ver isso mais para frente.
Mas o teletrabalhador não tem limite de jornada. Pode escrever assim. O teletrabalhador não tem limite de jornada. O teletrabalhador não tem limite de jornada. Depois, o que mais que nós temos como regra? Tá aqui, gente, ó, contrato escrito, tá bom? Contrato escrito. As utilidades pagas pelo empregador não serão consideradas como salário. Então, por exemplo, a internet, a banda larga, o notebook, o telefone, o plano de internet do telefone, nada disso vai ser considerado como salário utilidade. Perfeito? Se não tem jornada, não tem hora extra. Exatamente, tá? Quem quiser anotar isso, gente, não tem hora extra. Se não tem controle de jornada, não tem hora extra. E o que mais cai na sua prova é isso aqui, ó. Artigo 75C. Olha só, o que você vai anotar aí? A alteração do teletrabalho para o presencial. Não, perdão, gente, errei aqui a ordem. É do presencial para o teletrabalho. Essa é a primeira regra aí que nós temos no artigo 75C da CLT. Regras para a transição do presencial para o teletrabalho. Olha lá, gente. Primeira, ó, poderá realizar alteração do presencial para o teletrabalho desde que haja então, o primeiro requisito que você vai anotar aí no seu caderno, mútuo acordo. E aí você vai pôr um asterisco, e escrever assim, pessoal, gente, tem muita chance de cair na sua prova, tá bom? O empregador não pode. Olha que doideira, hein? Eu já falei, esquece pandemia, nem vem, tá? O empregador não pode obrigar o empregado. O empregador não pode obrigar o empregado a ir para o teletrabalho. Gente, é mútuo acordo, ó. Mútuo acordo. E isso que vai cair na sua prova. O empregador obrigou o empregado a ir para o teletrabalho. Não, gente, o empregador não pode fazer isso, tá? Ele não pode obrigar o empregado a ir para o teletrabalho. Segundo requisito, simples, registro no contrato. Registro no contrato. Anota assim que tá bom. Registro no contrato. Perfeito. Anotou os dois requisitos, anotou do jeito que vai cair e você vai colocar aqui não pode, tá bom? Então, o empregador não pode obrigar o empregado a ir para o teletrabalho. Agora vamos para outra hipótese, a hipótese do empregado estar no teletrabalho e voltar para o presencial. Olha lá, requisito número 1, cadê? Determinação do empregador. Determinação do empregador. Então, o que você vai pôr aí? Anota segundo o prazo, tá, gente? Prazo de 15 dias, ó. Prazo mínimo de 15 dias. Então, você vai anotar determinação do empregador, prazo mínimo de 15 dias. E aí, você vai pôr asterisco. E vai escrever o seguinte. Se respeitado o prazo, o empregado não pode recusar. Se respeitado o prazo, o empregado não pode recusar voltar para o trabalho presencial. E último requisito, registro em aditivo contratual. Registro em aditivo contratual. Então, são 3 do teletrabalho para o presencial. Designação, 15 dias e registro no contrato. A Aquila perguntou, professor, mas qual que é a diferença entre home office e teletrabalho? Gente, o home office é qualquer trabalho exercido em casa, não necessariamente por meios de tecnologia da informação. Já o teletrabalho, não. Necessariamente, ele tem que ser por meio de tecnologia da informação. Então, a diferença, Aquila, é justamente a tecnologia da informação. Perfeito, Aquila depois por aqui se você entendeu, e a Paulinha perguntou, então para ele ir para a modalidade teletrabalho, precisa de acordo mútuo, mas para retornar ao presencial não precisa de acordo. Perfeito raciocínio, Paulinha, show de bola. Vamos ver se vocês entenderam mesmo, vamos para esse exercício lindo, maravilhoso. Home office também não tem hora extra? Paula,
Vai depender, a gente vai ver isso depois, lá quando a gente for falar de jornada de trabalho. Mas em regra vai ter, tá bom? Em regra vai ter hora extra sim. Porque home office é home office, teletrabalho é teletrabalho. A regra aqui que a gente aprendeu é a do teletrabalho. Vamos fazer exercício junto, professor? Olha aí na tela, ou no seu material, né? Vocês já sabem onde está o seu material, tá lá no grupo, baixa ele, fica legal. E se vocês quiserem, pode compartilhar também, tá, gente? Compartilha lá no nosso grupo, tira foto, print, marca o professor lá, @artigo 7º. Vamos ajudar, todo mundo se ajudando e todo mundo aprovado na OAB. E eu quero o amém aqui de vocês no comentário. Uma sociedade empresária do ramo da informática, visando a redução de custos, decidiu colocar metade dos seus funcionários em teletrabalho. É isso aí, olha lá. Ó. Com possibilidade de revogação, caso não desse certo. Gente, pergunta. Sobre o regime de teletrabalho, peraí que ficou meio torto. Sobre o regime de teletrabalho, assinale a afirmativa correta. Gente, dica do professor Renato. Esquece isso daqui, ó. Esquece. Isso aqui não importa. Isso aqui não é o exercício. A pergunta é essa. Então, vamos lá fazer comigo. 1. Poderá ser realizada a alteração. Vamos pular essa A? Essa A tá... não sei. Vamos pular. B. Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam utilidades? Pessoal, falei para vocês, não representam utilidade. Em nenhuma hipótese, não representa utilidade. A jornada do empregado do teletrabalho que exceder o limite será pago como hora extra? Falei também, gente, não é pago como hora extra, tá bom? Letra D. A empresa pode implementar por vontade própria o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância expressa do empregado? Já que seria mais vantajoso para ele. Pessoal, e aí? A empresa pode designar teletrabalho? Então, do presencial para o teletrabalho, ela pode designar? É isso que está escrito lá no artigo 75? É ou não é? É ou não é? Não, de jeito nenhum. Qual que é o requisito? Puxa a setinha aí para você anotar o que está errado. Tem que ter mútuo acordo. O pessoal no chat está doidão aqui já. Não, professor, de jeito nenhum. Não mesmo, gente. Por vontade própria, não. Você tem que anotar aí. Só por mútuo acordo. Mútuo acordo. Fechou? Anota então isso que está incorreto. Consequentemente, a letra certa é a alternativa A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação, perfeito, respeitado o prazo de 15 dias e o registro no contrato. Beleza? Galera, eu acredito que nas próximas 2, 3 provas da OAB, esse tema volte a ser cobrado. Vai ficar caindo no teletrabalho, porque é isso que está no dia a dia, tá bom? É isso que vocês verão como advogados. Então, se interem lá, leiam com atenção artigo 75, A, 75B e 75C, porque eles podem muito caírem na sua prova. Ok, perfeito, tudo bem. Gente, não tem muito mais matéria para a gente ver aqui. Acho que em mais 30 minutos a gente acaba a aula aí e a gente pode descansar. Empregado hipersuficiente, mas vem aqui comigo, foca aqui, já a gente termina. Empregado hipersuficiente, eu não gosto dessa denominação, tá bom? Eu não gosto dessa denominação, mas você precisa entender quem é essa pessoa. E você vai anotar o seguinte, você vai anotar dessa forma, o empregado hipersuficiente poderá negociar, o empregado hipersuficiente poderá negociar com o empregador, tudo que está previsto no artigo 611-A da CLT,
tudo que está previsto no artigo 611-A da CLT de forma individual. De forma individual. E aí nós vamos lembrar de uma das bandeiras, né, da reforma trabalhista, gente. O famoso negociado sobre legislado. Então, sempre que as matérias que estão lá no 611-A eu tiver uma convenção coletiva ou um acordo coletivo prevendo aquilo ali, eles prevalecem sobre o que está escrito na lei. É o famoso negociado sobre o legislado. Já o hipersuficiente, gente, mesmo que não tenha norma coletiva, ele pode negociar isso de forma individual, tá? Então, é empregado hipersuficiente. Perfeito. O que você tem que saber? Você tem que decorar, porque eu acho que isso também vai cair na sua prova. Então, se possível, faça um post-it disso. Quais são os requisitos para que eu seja considerado como hipersuficiente? Gente, são 2 requisitos e esses requisitos são cumulativos. 2 requisitos e eles são cumulativos. Número 1, ele tem que ter diploma de nível superior. Gente, não vale diploma de curso técnico, tá bom? Diploma de nível superior. E, pelo amor de Deus, não venham com doideira para sua prova. Então, se falar assim, vamos pegar aqui a Paula. Paula é formada em Direito. Gente, Paula tem diploma de nível superior? Pelo amor de Deus, formada em Direito. Professor, mas não falou diploma de nível superior. Não, gente, não precisa falar assim, tá? É claro, é isso mesmo, claro. Então, para com isso. Diploma de nível superior, ou se falar que é formado. Falou que é formado, acabou. Não precisa falar que tem diploma de nível superior. Então, perfeito. A Paula falou, tenho. Beleza. Então, gente, a Paula cumpriu com o primeiro requisito. Fechou? Gente, agora vamos ver se a Paula cumpre com o segundo requisito, porque eles são cumulativos. A Paula, gente, precisa ganhar um salário, anota desse jeito, igual ou superior a 2 vezes o teto do INSS. Você vai anotar desse jeito, igual ou superior a 2 vezes o teto do INSS. Eu acho que tem, hein, Paula? Cumpre sim, Paula. Gente, salário de 2 vezes o teto do INSS, mais ou menos uns 13/14 mil. Show, hein, Paulo? Parabéns! Gente, então cumpriu com esses 2 requisitos, você vai ser considerado como o empregado hipersuficiente. Calma, Paulo, você vai virar advogado, esses 13, 14 mil vai ficar no chinelo, você vai ganhar muito mais que isso. Então, gente, não como advogado empregado, tá, gente? Larga a mão de empregado, é autônomo, o negócio é ir atrás de ação, correr ação, pau na máquina. Advogado empregado não vira nada, não. Entendido, então, empregado hipersuficiente, 2 requisitos. Primeiro, diploma de nível superior e depois, necessariamente, salário igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência. Não quero que você guarde esse valor, tá? Eu só usei esse valor para que você entenda de uma forma mais didática. Eu quero que você guarde igual ou superior a 2 vezes o teto do Regime Geral de Previdência Social, que é o famoso INSS. Show, perfeito. Então, vimos aí a última coisa que eu queria destacar para vocês a respeito da figura do empregado. Então, tudo que você anotou no seu caderno aí, nós falamos só sobre a figura do empregado. Agora nós vamos falar sobre a figura do empregador, ou sobre a figura do patrão. E eu quero que você anote uma coisa só. Só uma, gente. E põe assim, o empregador é caracterizado pela figura do empregado. O empregador é caracterizado pela figura do empregado. Então a lógica é a seguinte: eu não importo se a sua empresa tem lucro, se não tem lucro, você ganhou dinheiro em cima daquele cara? Ganhou dinheiro em cima daquele cara? Beleza. Você, ou se for doméstico, né, gente, nem precisa de ganhar dinheiro, mas você prestou serviços lá. Então, se eu identifiquei a figura do empregado, consequentemente, quem ele está subordinado é o empregador. A lógica vai ser essa. Então, primeiro eu identifico o empregado. Identifiquei o empregado? Beleza. Ele está subordinado a quem? A empresa X. Opa, então essa empresa X
é a empregador. É assim que eu identifico. Ah, ele está subordinado ao grupo musical Anjos da Meia-Noite. Meu Deus do céu, nome doido. Gente, o grupo musical Anjos da Meia-Noite é empregador. Então, o empregador, pessoal, não necessariamente ele precisa ser uma empresa que ofere lucro. Pode ser uma sociedade, pode ser, perdão, uma entidade filantrópica, tá bom? Tudo isso pode ser uma rua. Então vamos imaginar aqui que na rua, aqui na minha rua, a gente junte o pessoal para pagar o guardinha. E o guardinha trabalhe para nós. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Opa, vai o guardinha pedir vínculo com os moradores da rua. Perfeito? Então, eu caracterizo o empregador pela figura do empregado. Isso aqui é simples, isso não vai cair na sua prova. O que vai cair na sua prova? Isso aqui. Primeira coisa. Grupo econômico. Gente, grupo econômico, eu quero que você escreva 2 palavras, uma embaixo da outra. Primeira palavra, você vai escrever assim, ó, interesse. Tá? Interesse. Interesse. E depois de interesse, na linha de baixo, você vai escrever responsabilidade. Na verdade, você vai escrever 3 palavras, tá? Responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária. Como assim, professor? Vamos lá, simples. Todas as vezes que eu identificar que eu tenho mais de uma empresa com o mesmo interesse, elas formam um grupo econômico. E formado o grupo econômico, a responsabilidade de todas as empresas do grupo, ela será solidária. Tudo bem? Então, por isso que eu falei, né, gente, na nossa primeira aula de ética, a gente tem que conseguir sistematizar, diminuir as informações na nossa cabeça. Então, olha aí que enxutinho que ficou. O grupo econômico se caracteriza pelo interesse. Caracterizou o grupo econômico, eu tenho responsabilidade solidária. Simples, simples, simples assim. Ok, perfeito, show de bola. O que pode cair na sua prova? Só toma cuidado. Observação. O fato da empresa, o fato das empresas, anota aí. O fato das empresas possuírem os mesmos sócios, o fato das empresas possuírem os mesmos sócios não caracteriza grupo econômico. Não caracteriza grupo econômico. Anotou isso? Por quê, gente? Só caracteriza o grupo econômico se tiver um interesse. Se não tiver interesse, gente, acabou, tá? Não vai caracterizar o grupo econômico. Ok. E aqui eu deixo para vocês depois lerem bonitinho a súmula 129. O que ela vai falar? Imagina só que o exercício mencione, e faz tempo que não cai isso na OAB, por isso que eu deixei essa súmula destacada, que existe um grupo econômico formado pela empresa A e pela empresa B. E o Renato, ele trabalha 4 horas na empresa A e 4 horas na empresa B. Só que na CTPS do Renato, está anotado o contrato de trabalho com a empresa A. Precisa também anotar contrato de trabalho com a empresa B? Súmula 129 vai dizer que não. Mesmo que eu trabalhe para as duas, quando eu tenho grupo econômico, tá bom? Não há necessidade de anotar os 2 contratos de trabalho. A Paula falou assim, professor, dá um exemplo. Dou sim, gente, tá bom? Vamos imaginar que eu, Renato, eu cresci, bombei, tô super pop lá no Instagram, e aí eu abri um cursinho para a OAB. O artigo 7º. O artigo 7º virou um cursinho para a OAB. Artigo 7º. Pelo amor de Deus, quem não está seguindo o professor, vai lá, corre, seguir o artigo 7º no Instagram. O artigo 7º virou cursinho para a OAB. Beleza? Esse aqui é uma empresa. Artigo 7º, cursinho para a OAB. Aí, gente, o que eu faço? Eu vou lá e vejo que também dá dinheiro abrir um cursinho para medicina. Então, eu abro o artigo 7º, além da empresa que eu já tinha, artigo 7º, cursinho para a OAB, eu vou abrir artigo 7º, cursinho para medicina. E depois eu abro uma terceira empresa, ou o artigo 7º MED, né? É o mais famoso assim, artigo 7º MED. Show!
E terceira empresa que eu abro é o artigo 7º, residência, que é para quem já é médico para prestar a prova de residência. Fechou? Gente, eu tenho 3 empresas. Essas 3 empresas, Paula, elas funcionam no mesmo galpão, mesmo lugar. E eu tenho um empregado, por exemplo, que mexe com o Instagram, ele mexe no Instagram das 3 empresas. Responde aí para mim, Paula. Eu tenho um interesse integrado dessas 3 empresas? Evidentemente que sim, tá? Então, nessa hipótese, existe um grupo econômico. Imagina que você trabalhou só para residência, para artigo 7º, residência. Você entra com processo, você também pode colocar no processo o artigo 7º cursinho para OAB e o artigo 7º MED. Tudo bem? Olha lá, vamos ver então como que isso caiu na prova. Quer dizer, era para ter um exercício aqui. Tem. Vamos lá fazer esse exercício, gente. Ó, tá acabando a aula, tá? Segura mais um pouquinho. Falta mais dois slides no exercício depois disso daqui. Vai dar certo. Foca. A gente precisa estudar para passar na prova. Paulo trabalhou para Editora Livro Legal, LTDA, de 10/12/2017 a 30/8/2018, sem receber as verbas rescisórias ao final do contrato, sob a alegação de dificuldades financeiras da empregadora. Em razão disso, ele pretende ajuizar ação trabalhista e procurou você como advogado. Sabe-se que a empregadora de Paulo estava sob o controle e a direção da sócia majoritária, Editora Mundial. Essa editora aqui não gosta do Palmeiras, gente. Editora Mundial LTDA. Assinale a afirmativa que melhor atende à necessidade e à segurança de satisfazer o crédito do seu cliente. Pergunta que eu tenho para fazer para você, antes de você ir para as alternativas. Gente, pergunta número 1. A Editora Mundial e a Editora Livro Legal têm o mesmo interesse? Tem o mesmo interesse? Professor, eu não estou conseguindo identificar. Pensa o seguinte, se a Editora Livro Legal lucrar, isso vai ser interessante para a Mundial? Vai. Opa, então tem o mesmo interesse. Por que que vai, professor? Aqui, gente, ela está sobre a direção e controle. Então, quer dizer, tem o mesmo interesse. Perfeito. E aí, a segunda pergunta que eu faço para vocês. Tendo o mesmo interesse, caracteriza grupo econômico. Grupo econômico. Caracterizado grupo econômico, a responsabilidade das empresas é solidária. É só a gente procurar essa resposta. Poderá incluir a empresa controladora no polo passivo da demanda e esta responderá solidária com o empregado, pois se trata de grupo econômico, tá? Então, por enquanto, a A tá linda. Empresa B poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo e esta responderá subsidiariamente? Não, gente. Grupo econômico, lembra que você anotou aí na sua apostila? É responsabilidade solidária. Letra C, não há responsabilização? Opa, há sim, grupo econômico. Letra D, não se trata de grupo econômico, se trata sim, senhor, porque eu tenho o mesmo interesse. Então, a alternativa correta é a letra A. Essa questão me lembrou da prova. Na verdade, Fabiana, a questão que caiu na última prova da OAB, no 32, né? 32, é sobre a lei de terceirização, e assim, foi uma mancada extrema, tá? Porque é um artigo dentro da lei de terceirização que fala sobre a responsabilidade no caso de falência da empresa terceirizada. Então foi triste mesmo, não adianta estudar aquilo, porque tipo assim, vai cair uma em 1 milhão e aquelas questões que a gente manda para Cristo, tá bom? Não adianta estudar isso, vamos estudar sempre o grosso, porque é isso que importa. Não gosto nem de lembrar que eu choro. Não, gente, ó, foco, o que ficou para trás passou. A gente já chorou o leite derramado. Agora é a gente focar para estudar, para passar nessa prova. Eu espero todo mundo lá, os 130, acho que tem lá no nosso grupo, todos os 130 na segunda fase da OAB, tá bom?
E quero vocês em trabalho, quem tiver trabalho, já me espera que vai dar bom. Vamos montar uma super turma de trabalho aí. Gente, para finalizar, eu tenho 2 assuntos para explicar para vocês. Isso, ó, com as aulas vai dar certo, professor. Gente, 2 assuntos para tratar com você. Assunto número 1, sucessão de empresas. Isso aqui é simples. Eu quero que você faça um desenho aí. Você vai fazer o seguinte desenho. Empresa A foi sucedida pela empresa B. A responsabilidade das verbas trabalhistas será toda da empresa B. E põe isso na sua cabeça, gente. Sempre que houver sucessão de empresas, a empresa sucessora responde por todas as dívidas trabalhistas. Aí, quando eu falo todas as dívidas trabalhistas, os alunos vão lá e anotam na apostila, todas as dívidas trabalhistas. Aí eu pergunto assim, ó, primeira pergunta que eu faço, e o empregado que trabalhou só para a empresa A? A empresa B também vai responder por essa dívida aqui? E eu falo desse jeito, vai responder por essa dívida aqui? Gente, são todas as dívidas trabalhistas. Ainda que a empresa B não tenha se beneficiado da mão de obra do empregado. Ela assume todo o passivo trabalhista. Show? E eu tenho medo de cair uma coisa na sua prova. Imagina que exista um contrato nessa questão da sucessão de empresas que fale o seguinte, olha, a empresa sucessora não assume as dívidas trabalhistas. Gente, as empresas podem pactuar a respeito dessa responsabilidade? Negativo, de jeito nenhum, tá bom? Esse contrato, perdão, essa cláusula contratual, ela vai ser nula de pleno direito. Perfeito. Existe uma exceção a essa responsabilidade da sucessora. Qual que é a exceção? Havendo fraude, está escrito aqui embaixo, ó, fraude, aí a responsabilidade vai ser de ambas as empresas. E aí você vai desenhar, vai fazer o desenho do absorvente sem abas. Então tá aqui, ó. Esse aqui era o desenho outro, né? Aí o desenho novo é assim, ó. O absorvente. Perfeito. Então a responsabilidade é solidária, tanto da empresa que foi sucedida, quanto da empresa sucessora. Então, se você identificar fraude, ponto, responsabilidade é das duas. Galera, põe um asterisco aí, tá bom? Eu chuto muito que isso pode cair na sua prova. Artigo 448-A da CLT. Perfect. Dúvida sobre sucessão? Gente, até faço questão de parar aqui e perguntar. Alguém tem alguma dúvida sobre sucessão? Porque nem exercício eu não tenho, porque esse aqui ainda não caiu na OAB. Depois eu tenho a responsabilidade aí do sócio retirante, tá? Eu não vou ficar lendo aqui a responsabilidade do sócio retirante. Eu quero que você primeiro anote as duas perguntas que eu tenho que fazer para conseguir a responsabilização do sócio retirante. Pergunta número 1. Então, pergunta número 1. Tem que responder sim para ela, tá? Pergunta número 1, você precisa responder sim. Você vai para o seguinte. O sócio retirante se beneficiou, o sócio retirante se beneficiou da prestação de serviços do empregado? Se você responder sim, tá? Então, tem que responder sim, aí você vai para a segunda pergunta. Sim, vai para a segunda pergunta. Segunda pergunta. A ação foi ajuizada. Calma que depois eu repito, Paulo. Segunda pergunta. A ação foi ajuizada em até 2 anos. A ação foi ajuizada em até 2 anos da saída do sócio? Tem que responder sim também. A pergunta número 1, Paulo, era: o sócio retirante se beneficiou da prestação de serviços do empregado? Quer dizer, eles trabalharam no mesmo período? Como assim, professor? Gente, a pessoa trabalhou de 2015 a 2017.
Eu saí da empresa em 2014. Eu me beneficiei desse contrato de trabalho? Não. Se eu não me beneficiei, eu não vou ser responsável por ele. Paula pegou, Patrícia pegou aí, perderam, mas pegaram. Se pegou, dá um ok, senão eu repito mais uma vez. Só que faltou eu falar uma coisa, tá, gente? Eu tô até pensando aqui, o que significa dizer que a pessoa é sócio retirante? Muito simples, gente. Obrigado, Edilene. Show de bola. Show são vocês, gente, que estão aí, ó, 9 horas, terça-feira, eu avisei em cima da hora e vocês estão ponta firme aqui comigo. Gente, sócio retirante significa dizer que eu tenho uma empresa X que ela era composta dos sócios. Olha lá, vamos pegar a Paula, a Edilene e a Patrícia, só porque ela falou que eu sou maravilhoso. Edilene, tamo junto, Patrícia. Edilene. Patrícia. E aí, o que acontece? A Paula, gente, saiu da sociedade. A Paula saiu da sociedade. Então, quer dizer que ela é a famosa sócia retirante. Ela saiu. Eu só quero que vocês anotem uma coisa sobre sócio retirante. Nota assim, ó, a saída do sócio, saiu, é mais esperto. A saída do sócio é ato solene. A saída do sócio é ato solene. O que significa que é ato solene? Gente, precisa de uma formalidade. A formalidade é essa aqui, ó, a verbação no contrato social. Tá bom? A Paula não pode ficar putinha e sair lá da empresa. Ah, eu briguei com vocês, estou saindo. Não. Além dela sair da empresa, ela vai ter que averbar no contrato social. Do dia que ela averbou no contrato social a saída, aí eu conto o prazo de 2 anos. Agora, imagina que exista a responsabilidade desse sócio retirante. Essa responsabilidade é subsidiária. De que forma? Primeiro responde os bens da empresa, depois o sócio atual, e, por último, os sócios retirantes. Ok? Exceção, fraude. Se tiver fraude, o sócio retirante responde de forma solidária. Perfeito. Vamos encerrar com o nosso exercício. Falei que eu não ia passar das 9, ó. Tô pontual, gente. 1h30 de aula, linda, maravilhosa. Terminar com o exercício do Alaor. Então, vamos lá. O Alaor, insatisfeito com o pequeno lucro do restaurante do qual era sócio, retirou-se da sociedade e averbou. Então, olha aí o requisito formal. Na respectiva junta comercial, novo contrato onde consta a sua retirada. O empresário, 36 meses após esse fato, foi surpreendido com uma citação em uma reclamação trabalhista ajuizada dias antes. Sobre as hipóteses apresentadas, considerando a atual redação da CLT, assinale a afirmativa correta. Gente, vamos lá. A Laur responde solidariamente pelos débitos. Pessoal, se você quiser anotar aí, ó, quando ele responde solidariamente, se houver fraude, tá? Houve fraude? Não falou nada, então esquece. A Laur responde subsidiariamente. Gente, ele responde subsidiariamente. Vamos pensar. Essa ação, qual ação? Essa daqui, ó, a reclamação trabalhista. Foi ajuizada em até 2 anos? Foi? Professor, não está escrito anos. Gente, pelo amor de Deus. Ó, 36 meses, tá bom? Eu tenho 3 anos. Dias antes. Então, respeitou o prazo de 2 anos? Não. Se não respeitou o prazo de 2 anos, o seu Alaor não mais responde na ação trabalhista em referência pelos débitos. E letra D, no caso, primeiro responde a empresa, depois, ó, se ele fosse responder, beleza, tá bom? Mas não é a hipótese, porque ele não responde que o reclamante não observou o prazo de 2 anos. Tudo bem? Beleza, galera? Fechou, então? Alguma dúvida?
Lembrando que esse material está aí lá no nosso grupo. Se você ainda não faz parte, eu deixei o link no YouTube. Gente, eu não vou abandonar vocês, tá? Muito provavelmente a gente vai ter, às vezes, até 2, 3 aulas por semana. Eu pego esse horário aí, ó, 1 hora e meia, etc e tal. E a gente vai falando. Ó, recebi uma pergunta interessante aqui. O Odaio pôs assim, professor, se for o caso de fraude, mesmo assim ele responderia dentro dos 2 anos? Tá, sim, ele tem que ter responsabilidade, tá, para eu aplicar a fraude. Perfeito o seu raciocínio. Entendeu, Laura? O Dair. Aula sensacional, show de bola. Depois eu vou compartilhar com vocês aqui lá no Instagram. Como eu falei, eu acredito que a gente vai ter outra aula essa semana. Pode ser que mais uma aula de ética, tá? Ou então uma aula de processo do trabalho. Enquanto isso, vocês vão me ajudando, vão divulgando lá o meu grupo, vão marcando o professor no Instagram. E a gente vai seguindo junto que vai dar certo essa aprovação, tá bom? Gente, e uma coisa, ó, deem valor também nas coisas que vocês não pagam, tá? Porque normalmente a gente só dá valor quando a gente paga as coisas. Então, vamos dar valor também nas coisas gratuitas. Show? Muitíssimo obrigado a todo mundo que estava aqui na aula ao vivo, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui essa aula gravada. Não se esqueçam de deixar a sua curtida aqui na aula gravada no Instagram, por quê? Para você também receber as notícias dos vídeos que o professor posta. Combinado? Vejo vocês na próxima aula. Eu ainda não sei quando, é assim a vida do professor é corrida, mas vai dar tudo certo. Continue estudando, vai chegar o dia da sua aprovação. Tchau, tchau, gente!